Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV CIE. Meu convidado hoje é o cientista político, professor e gestor de educação do Centro de Liderança Pública, o CLP, em São Paulo, Humberto Dantas. Humberto, seja bem-vindo aqui ao Pensando Brasil. Muito obrigado, uma alegria muito grande estar com você, um grande abraço aos amigos do CIE. Sempre importante a gente pensar o Brasil, acho que é um desafio expressivo, mas sempre muito agradável. Humberto, eu gostaria de não começar essa entrevista assim, mas o Brasil nos obriga. É providencial sua participação num dia como hoje, levando-se em conta o que aconteceu recentemente na história política do Brasil, via Supremo. Agora nem havia Congresso, a política normalmente está sendo decidida no Supremo Tribunal Federal. Como é que você analisa esse momento com a anulação de todos os processos, depois de 5 anos de processos, 3 instâncias e análise, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Edson Fachin considerou tudo nulo por uma questão de que não Sérgio Moro e a Justiça Federal de Curitiba o foram adequado para o julgamento. Ou seja, todo aquele processo parte do zero agora e vai para Brasília. Mas o fato é que tudo foi anulado e, pelo menos por hora, os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram devolvidos a ele, o que o torna, pelo menos até o momento, candidato em potencial para a eleição do ano que vem, a eleição presidencial. Bom, acho que a gente tem que separar as coisas da seguinte maneira. Primeiro, existe toda uma interpretação do que vai ser das eleições de 2022 a partir desta decisão que ainda não é definitiva, né? A gente ainda tem muita coisa para acontecer, o STF vai ter que analisar isso, mas como você bem observou, a partir desta decisão, digamos assim, monocrática, né, a gente altera o status de um agente político absolutamente central na política brasileira, e isso, obviamente, impacta o nosso cenário para 2022. Não impactaria tanto se o atual governo não fosse um governo com certas dificuldades para colocar sua agenda em prática, um governo que comete equívocos e que é mal avaliado pela sociedade no que diz respeito à sua condução do país. Este Lula, por exemplo, em 2010, no fim do 8º ano de seu governo, tinha uma popularidade na casa de 80% da população dizendo que ele era ótimo ou bom, independentemente de qualquer coisa que se poderia dizer à época. Estou só usando o número frio. Bolsonaro hoje atinge algo em torno de 30% de ótimo e bom. Portanto, este Bolsonaro que aí está é, em parte, responsável por fazer com que esta decisão de Fachin se torne tão importante e emblemática para a lógica eleitoral de 2022. Porque se Bolsonaro tivesse 80% de ótimo e bom, as pessoas simplesmente olhariam e falariam: nossa, o Lula, né? Puxa vida, nem estava me lembrando como é que estava esse caso, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Mas isso é conjuntural, Piotr. Isso é do momento, isso é do instante. O segundo ponto é: que judiciário é este? E qual o tamanho das instabilidades que ele tem trazido ao país? E eu acho que aí é só um capítulo, talvez muito importante, né, daquilo que virá e daquilo que tem sido. São 2 pontos muito relevantes. Por exemplo, que judiciário é esse que colocou Daniel Silveira na cadeia, mas não puniu outros tantos deputados por outras tantas falas em instantes igualmente polêmicos, né? Esse sujeito tem o direito de dizer que ele é um boi de piranha, que ele é um bode expiatório, sim, apesar dele ter afrontado a Constituição, dele ter ido além do limite do razoável. Que judiciário é esse que judicializa políticas públicas, tanto legislando quanto mandando executar? Então, os filósofos vão dizer, Piotr, o século XXI é o século do ativismo da justiça. O grande problema é que no Brasil nós somos muito convictos. E aí você dá espaço de convicção demais para um poder que deveria ser infinitamente mais responsável e estável. A gente está diante de um grande debate, eu acho que esse é muito importante. O fato, você fez menção ao Supremo e se espera do Supremo um órgão, até pelas atribuições constitucionais, é a última corte, aliás, a que pode julgar coisas que não estão na lei, ela tem que encontrar espaços na lei, novidades como, por exemplo, pesquisas com célula-tronco, interpretações sobre novidades da sociedade, porque é dinâmica, obviamente, e a lei não é, a lei é estática.
Mas o Supremo é justamente este órgão que tem uma responsabilidade que eu chamo de hercúlea, entender o momento contemporâneo dentro de uma regra que foi escrita de repente 10, 15, 20, 40 anos atrás, que é a legislação atual. Se eu pegar a Constituição, mesmo com as reformas, mas ela partiu de 88, de 1988. Eu tive algumas reformas, mas há novidades em qualquer coisa que provavelmente não tá escrito na Constituição. Do Supremo sempre se esperou a lógica de ser um órgão pacificador. Aquele órgão que vai, obviamente, resolver aquelas demandas mais, digamos, tensas da sociedade. O que a gente tem visto, e você fez menção a isso, é um Supremo que é fonte imensa de insegurança jurídica, ou seja, não tem nada de pacificador, e que gera divergências no campo político, onde, em tese, ele jamais deveria se intrometer da maneira como ele faz hoje. É um desvio de função do Supremo, dado esse ativismo judiciário que você fez menção, ou isso é algo, ou eles interpretaram a lógica de que o Supremo é uma corte política, digamos, na acepção da palavra? Fantástico. Essa pergunta acho que é a pergunta central para esse debate. É exatamente isso que a gente tem que pensar e a gente tem que debater. Para os conservadores, em termos de percepção da divisão dos poderes, é um absurdo e o Supremo extrapola a todo instante as suas atribuições nessa lógica superativista, hiperativista e mais, extremamente convicta, em que teses atreladas à lógica das convicções individuais vão se converter em responsabilidades que podem afrontar o que está escrito na lei. E a todo instante o Supremo tem feito isso. Né? Assaltado o que está escrito na lei à luz de uma possível legitimidade e de uma questionável legalidade na sua forma de atuar. Isso é muito, muito preocupante, com um detalhe. Não existe espírito de corpo dentro do Supremo. Portanto, existem guerras de 11 egos, muitas vezes, alguns mais intensificados, outros mais discretos, mas que têm como objetivo ocupar os holofotes e resolver o problema em nome do bem público. Fica parecendo uma coisa da época helênica. Né? O bem público está acima de tudo. Quem é você para falar em bem público na democracia? À luz do que a gente tem hoje em termos de percepções de diversidade. Então, isso é muito preocupante. E a agenda do judiciário que hoje agrada a muitos, por exemplo, alguns progressistas, no que diz respeito a algumas pautas extremamente relevantes, pode virar, porque estas pessoas mudam e as pessoas que lá dentro estão podem mudar. Lembrando que, recentemente, o Legislativo mudou a lei de aposentadoria desses ministros e de tantos outros servidores, mas predominantemente por conta desses ministros, numa emenda constitucional chamada PEC da Bengala, Sim. que elevou de 70 para 75 anos o tempo de aposentadoria desses sujeitos, justamente porque não se queria dar ao Supremo uma cara absoluta dos governos do Partido dos Trabalhadores. É do debate democrático, apesar de gerar instabilidade. Com a chegada de Bolsonaro ao poder, já há gente falando em retroagir na PEC da Bengala. Né? Dizendo, puxa, vamos dar para o Bolsonaro mais chance ainda. E já ouvi gente brincando, obviamente, falando, nossa, com esse governo que está aí, vamos colocar o ministro para se aposentar com 80 para o Bolsonaro não poder indicar ninguém. Olha o nível do debate sobre a Suprema Corte num país que transforma tudo em conversa conjuntural. O segundo canal desse debate, Piotr, a segunda vertente desse debate, vai contrapor tudo isso. Não. O Supremo tem esta prerrogativa e ocupa o espaço que o Legislativo não ocupa. Ou seja, legisla, entre aspas, porque nunca legisla, né? Sempre interpreta, mas legisla, entre aspas, porque o Legislativo não está fazendo o seu papel. Não fazer é um papel. Não decidir é decidir. Não encontrar maiorias, formações, possibilidades é um resultado da democracia. Não, Humberto, não dá certo. A gente tá com pressa. Quem está com pressa? A sociedade é muito efervescente, Piotr. Sim. De 88 para cá, com as liberdades de expressão, ela se torna diversificada. A política não responde, mas é o judiciário a responder. Eu não elejo, eu não fiscalizo e eu não julgo o STF. O Senado julga, mas o Senado não tem coragem para fazer isso. Então, Sim. O Senado abre mão desse espaço e o STF entra com tudo
e com a vaidade, convicção, ativismo e, obviamente, instabilidade. É um baita debate incrível de se ter e de se pensar. Sabe, porque eu fico imaginando como é que se explica hoje para um jovem na escola o que é a democracia. Porque a democracia parte da lógica da representatividade. Você vai lá, se candidata, você tem voto suficiente e você é eleito e por um tempo determinado, ou seja, um mandato. Esta pessoa vai ser julgada durante o mandato. Essa é a lógica que eu aprendi lá nos anos 80, na redemocratização, já que eu já estava na escola. Vamos lá. Essa pessoa vai ser julgada durante os 4 anos e para ela, digamos, renovar o mandato, ela precisa ter convencido. No puro, no teórico é isso. Obviamente que eu tenho lá uma série de outras coisas que faz gente que, por exemplo, não foi bem avaliada e consegue se reeleger. Tá, esses são os defeitos da democracia, mas todos eles podem ser corrigidos ao longo do tempo. Eu não consigo corrigir enquanto durar a permanência de um ministro do Supremo, indicado ao Supremo, com vontade popular. A vontade popular não existe sobre um dos poderes. Este poder, ele tem uma soberania sobre a democracia. Me permita interpretar dessa maneira, talvez no exagero, mas o Supremo parece não estar acima da Constituição porque a interpreta, me parece estar acima da democracia, porque se o único órgão que poderia ser, digamos, uma espécie de corregedor do Supremo, que é o Senado, até porque passa-se por uma sabatina lá para este ministro, para este indicados virar um ministro supremo, esse Senado se ausenta de fazê-lo, eu tenho um órgão que é acima de tudo e de todos, que é o Supremo Tribunal Federal. E são 11 pessoas hoje decidindo tudo da maneira que lhes convém no país. Eu não tenho um desvio da democracia brasileira que parece que era aquele discurso atarantado, às vezes, de um deputado exagerado, ou de um presidente que isso faz isso ou aquilo. Não, hoje eu tenho uma coisa, parece que institucionalmente mais grave, que é o Supremo Tribunal Federal, da forma como atua. Tem 2 questões na sua fala que são incrivelmente necessárias de serem pensadas. A primeira não se discute, então, mais governabilidade como se discutia em outrora. Governabilidade não é mais um arranjo, entre aspas, entre a agenda que vem do Executivo e a alternativa ofertada ao Legislativo por meio de mais ou menos mudanças nesta agenda. Não é mais isso. É também a atuação dos movimentos sociais, é um outro assunto, da mídia, é um outro assunto, e da pluralização disso, com o advento da internet, redes sociais, etc., mas é a percepção da atuação do judiciário e dos órgãos de justiça em geral. Então, esse é o primeiro ponto, Piotr. Está contido nessa sua sensação. Mas isso nos leva, ou a gente não vai olhar tanto para isso, mas vamos olhar para o segundo aspecto, qual seja a ideia central, a ideia basilar de que eu fico com esta sensação de afronta à democracia quando nós aprendemos que para mudar alguma coisa, o sujeito precisa ser eleito. E esses caras não são. É o aperfeiçoamento da democracia e o amadurecimento da democracia que vão resolver esse seu problema, essa sua questão, mesmo que a gente não mude a lei. Então você está dizendo, pô, Dantas, mas então os 11 continuam sendo indicados e você acha isso normal? Eu não estou dizendo que eu ache normal, mas eu estou dizendo o aperfeiçoamento da democracia pode aprimorar esta sensação de falha da democracia ao apontarmos para os 11, dizendo que eles não são democraticamente instituídos. O presidente é eleito. Quantos debates nós assistimos perguntando para os eleitos ou para os candidatos, fulano, nos próximos 4 anos, você terá que indicar 2 nomes para o STF, porque 2 dos nossos ministros vão completar 75 anos e sairão na lógica da expulsória. Quem são as pessoas? Qual o perfil? Qual o emblema? Qual a lógica? Não pensei nisso ainda. É cedo para pensar. Não é cedo para pensar, porque o STF é um agente político. E se ele é um agente político, escolhido por um agente político, você vai ter que me dizer para onde você vai. Então, isso precisa fazer parte do debate público. E o segundo ponto. Senadores da República. Vocês nunca negaram um nome para o STF desde o fim do século XIX.
tudo que passou pelo Senado em matéria de aprovação de nomes para a Corte Suprema do Brasil foi aceito em mega acordos de cavalheiros que a imprensa noticia. Fulano de tal janta com senadores, fulano de tal vai... A lógica informal dessa indicação é: o presidente indica, esse cara já comemora, e aí ele começa um périplo informal dentro do Senado que o leva a jantares, festas, recepções, acordos, encontros, conversinhas, que em nada combinam. O mais atual ministro, porque é aquele que a gente tem na cabeça mais fresco, o ministro Cássio, tinha a esposa lotada no gabinete de um senador. Isso é um negócio completamente maluco. Esse cara deve ter acesso a ele, e ele é esse cara diuturnamente. Sim. O Alexandre Moraes jantou no barco do senador, não sei das quantas, do Tocantins, que não quer morar em moradia oficial, quer morar num barco, porque diz que está mais acostumado com o balanço. Ok, perfeito, vai morar no barco. O cara foi no barco. Piotr, o povo precisa controlar isso e dizer: esse não tem condição, esse não me parece razoável, esse está estranho. Mas o Senado não é pressionado por isso. Não é pressionado, as cartas vão ser postas sobre a mesa e as negociações vão começar do pior jeito possível. Quando você rememora, né, que nenhum indicado por nenhum presidente foi rejeitado pelo Supremo, pelo Senado, estatisticamente é uma afronta, porque estatística de 100% não existe. Alguém teria que ter passado pelo menos por uma refrega maior. Não aconteceu. Ou somos, e obviamente que não somos os maiores indicadores de nomes para o Supremo Tribunal Federal, o resultado é esse que nós estamos discutindo aqui, ou o acordo é o que prevalece, não, aquele jogo de cena. Porque sabe o que me incomoda nessas sessões do Senado? É que ninguém pergunta onde é que o senhor se julga impedido. Porque se o Senado já existe, e se a sociedade já existe, e se o Supremo já existe, você, obviamente, que está chegando lá agora, você pode estar contaminado, não necessariamente no sentido pejorativo, mas você trabalhou para alguém, você tem ligações com alguém. Se este alguém for a ser julgado, você tem que se declarar impedido, porque, obviamente, você... não vai ter a lisura do processo, ou seja, o distanciamento necessário. Essa pergunta nunca é feita, Humberto. Nunca ouvi isso de uma forma intensa. Eu ouvi recentemente, agora na nomeação da nova juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, essa foi uma pergunta: onde é que a senhora se sente impedida? E ela disse: olha, se vier um caso da tal universidade para a qual ela trabalhou, não sei o quê, eu vou me julgar impedido porque eu trabalhei lá, eu tenho relações pessoais com eles e tudo mais. Aqui na sabatina do Senado brasileiro, o impedimento, que é exatamente isso que você está mencionando, que seria uma forma de evitar que o nome, uma vez tecnicamente bom, fosse o Supremo, ele, neste caso, diria: não posso julgar porque eu tenho ligações com essa pessoa. As ligações parece que são favoráveis para poder indicação. É o contrário. Tem um ponto adicional. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que precisa ser feita essa pergunta, do mesmo jeito que eu indicava, né, que o STF precisa entrar na pauta do debate presidencial, por exemplo, mas eu também preciso perguntar para o senador: você pode dizer se aceita ou não esse sujeito? Porque, olha só, e mesmo o presidente, qual é o limite para um presidente indicar? Fernando Collor de Mello indicou um primo. Fernando Collor de Mello indicou um primo para o STF. Sim. Luiz Inácio Lula da Silva indicou o advogado que advogava para o Partido dos Trabalhadores para o STF. Assim, são dois exemplos, Dias Toffoli e Marco Aurélio Mello, que eu preciso perguntar, primeiro, para o presidente Fernando Collor: é esse cara mesmo que você está indicando? Ele é brilhante. Cara, igual a ele, você pode ter certeza que você encontra 50, 80, 1.100. Por mais que o ego dele talvez não goste de ouvir isso, eu tenho certeza que, tão inteligente quanto o nosso digníssimo ministro Marco Aurélio, existem pelo menos outras 10 pessoas, para a gente não dizer que está rompendo com a lógica de casta do Poder Supremo. Então eu vou dizer para ele assim: olha, igual o senhor existem 10. E se existem 10, podem existir outros que poderiam estar aí, alguns que já se aposentaram, etc. Então, ele não é a única bolacha do pacote. A gente poderia dizer: ele é a última bolacha. Mas quando é a última bolacha, existiram outras bolachas. Mas ele não é a única bolacha. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é:
Quando o Lula indica Toffoli, que tem uma carreira acadêmica, se é que isso é importante, mas ele destoa dos demais por não ter praticamente nada, ou à época não tinha praticamente nada em matéria de carreira acadêmica, ele não tinha conseguido lograr êxito numa seleção de mestrado, por exemplo. É difícil isso, Piotr. Porque se você tem que ter ilibado o saber jurídico e não conseguiu entrar num mestrado em direito, o ilibado saber jurídico talvez você já não tenha com você. Ok, ele entrou. Ele não foi questionado. E aí a minha pergunta é, os senadores do Partido dos Trabalhadores lá dentro podiam, né, se sentir confortáveis para dizer o meu advogado é o cara? Aí você vai dizer, bom, mas se o governo que indica não pode contar com a sua base para reforçar a sua indicação nunca será aceita. Então, ela nunca será aceita se você indicar o seu advogado. Mas quem sabe se você indicar um nome com ilibado saber jurídico, ele não aumente a chance de fazer sentido. Só que tudo passou a fazer sentido porque o Senado abriu mão do poder que tem de vetar. E aí você vai dizer, abriu mão? De jeito nenhum, ninguém abre mão de poder. As pessoas negociam poder. Ninguém fala, não quero exercer o poder. As pessoas falam, deixo de exercer se você me der algo em troca. Uhum. Eu não posso compor uma corte assim. A história da condição de poder, de conhecimento jurídico imenso, óbvio, isso é necessário, mas eu imagino que o perfil de um ministro supremo teria que, além, obviamente, do conhecimento jurídico extremado, teria que vir ou alguém da academia ou alguém com forte atuação social. Ou seja, atendendo à premissa de ser um conhecedor nato do direito, especial, sofisticado, porque senão não faz sentido estar numa Suprema Corte, mas ele tem que ter dois caminhos. É difícil imaginar um outro caminho, do ponto de vista de que quem vai julgar as coisas para o país. Ou ele tem uma forte atuação social, e isso é absolutamente importante, porque refresca um pouco a memória de a população vive nesse país, ela precisa ser ouvida, né? Ele tem, no mínimo, esse conhecimento. Ou alguém que está na academia, que obviamente contempla uma série de outros aspectos. Não tem sido assim, a gente tem visto isso que não. Alguém que é um juiz de uma corte inferior, que também eu não sei se exatamente atende a esses pré-requisitos. Diante do que a gente está vendo hoje, Humberto, em relação a esse poder imenso do Supremo Tribunal, você vê a possibilidade, levando-se em conta os exageros cometidos recentemente, de a gente ter uma alteração dentro do Congresso, ou seja, para fazer aprovar alguma legislação que contenha esse desespero por legislar, como você disse, entre aspas, do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo do Senado, para, digamos, melhorar essa forma de indicação ou até julgar impeachment de algum ministro atual do Supremo? Quero enfrentar essa sua pergunta mais uma vez. Eu tô cheio das opções aqui, né? Que ótimo, que ótimo. Por favor, fique à vontade. Obrigado, assim, porque Piotr, assim, porque essas provocações são muito boas e elas dão uma fervida boa na cabeça da gente. Primeiro ponto, essa sua caracterização da insensibilidade social do STF, ela é uma caracterização que se estende à magistratura em linhas gerais, em boa parte dos casos. E isso já é preocupante. Então, por exemplo, quando eu vejo aquele vídeo do desembargador do Rio Grande do Norte humilhando um funcionário de uma padaria que lhe trouxe gelo num copo de plástico e ele não pode usar o gelo do copo de plástico porque ele é um desembargador, né? Estranho. Quando a gente ouve os casos lá das cortes, das varas mais simples, das instâncias mais simples, de que faltava um botão na camisa do sujeito humilde que foi lá ser réu ou ser testemunho, e a juíza mandou ele grampear a camisa. Ou impediu que o sujeito entrasse descalço ou usando chinelo numa corte, como se ele tivesse escolha, como se ele tivesse saído de casa. Esse cidadão humilde falando assim, hoje eu vou humilhar a grandeza da juíza ou do juiz e vou botar um chinelo, e quando ele olhar para mim e dizer, você não pode estar de chinelo, eu vou dizer para ele assim, você que precisa calçar os chinelos da humildade. Não existe isso. Não existe isso. Né? Então, assim, essa insensibilidade é assombrosa da primeira instância à última. Mas, eu tenho uma notícia boa. A professora Maria Tereza Sabeck, que é simplesmente
de outro mundo, né? Apesar de ser do nosso, graças a Deus, é quem tem feito mais pesquisas nas últimas décadas, quem inaugurou essa agenda e mais tem feito pesquisas, por exemplo, sobre o perfil dos membros da justiça. E ela mostra, Piotr, que da democratização para cá, e principalmente dos anos 90 para cá, com o aumento da quantidade de mulheres nas fileiras do ensino superior, com a entrada absolutamente essencial e fundamental da mulher no mercado de trabalho de maneira mais ostensiva, com a mulher estudando mais do que o homem, com todos os elementos dessa narrativa que a gente conhece, que são muito saudáveis, o Poder Judiciário, o Ministério Público e as carreiras de delegado de polícia se tornaram carreiras mais permeáveis à entrada da mulher. Fantástico. Segundo ponto, mais permeáveis à entrada de castas que não perpetuem os donos do poder dentro do poder, porque a árvore genealógica do judiciário brasileiro e nos estados, na grande maioria, é assombrosa. Filho de desembargador, que é juiz, que é pai de juiz. É uma coisa que não acaba nunca. Nunca. Não acabava nunca. E, por um lado, você pode dizer, sim, esses caras são bons e eles passam nos concursos. Beleza, ok, fantástico, mas era muito escancarado e muito estranho. Filhos de pais sem nível superior têm conseguido lograr êxito em concursos dessa natureza, o que democratiza e pluraliza a visão do judiciário. A base do judiciário hoje é mais democratizada. Subir são outros 500, e não depende só de desejo e de carreira. Então, mas isso é um sinal importante que dialoga com isso que você disse. Mas eu acho que só variáveis dessa natureza não vão conseguir resolver a questão desse corporativismo, desse espírito estranho, dessa insensibilidade, se nós continuarmos formando os nossos bacharéis em direito da forma como nós formamos nas faculdades, e se a gente continuar com esse sentimento de que esses caras estão acima de tudo e de todos, porque não estão. E aí o bacharel em direito entra nisso também e é muito preocupante. Sabe com quem você está falando? Quero ser chamado de doutor porque tem um título de bacharel na parede. Nossa, meu Deus, como isso é ruim para o Brasil, como isso nos atrasa. Esse é o primeiro ponto. O segundo... Na vida estudantil, Humberto, me permita, estou falando da graduação, o estudante de direito não se mistura com a naturalidade que um estudante universitário de qualquer outra área faz com colegas de outras faculdades. E começa ali, né? Você fez menção a uma coisa que parece que está na origem, essa ideia de casta superior. Não é incomum em universidades que têm o curso de direito e em centros universitários, a escola de direito sem outro endereço. Não é incomum. Não é incomum a estrutura do organograma do curso de direito ser completamente diferente, medicina também é assim, dos outros cursos. Por exemplo, eu tenho um coordenador de graduação de ciências sociais, mas eu tenho um diretor da faculdade de direito, na mesma universidade. É muito maluco isso, Pio. É muito emblemático do quanto esses caras, por vezes, acham que estão acima do bem e do mal. O legal é que tem uma galera dentro, uma juventude, uma molecada, uma galera de gerações mais próximas aqui e tal, e eu tô chamando de molecada, tal, no melhor dos sentidos, de gente esclarecida, progressista, com cabeça boa, que tem batido muito nisso. Tem surgido organizações para falar disso. Isso é muito importante. Muito importante. Agora, a segunda parte da sua pergunta anterior tá, será que no Congresso isso vai acontecer? Há tentativas. Há tentativas. Né? A tentativa, por exemplo, da CPI do Lava-Toga é uma tentativa desafiadora. Sim. Que vai encontrar dificuldades. E já encontrou. O Alcolumbre guardou isso na gaveta. Mas tem uma galera lá que gostaria de ver isso para frente. Que troca que o Alcolumbre fez com quem, dentro de onde, a gente precisa saber. Mas a coisa ficou apagada, vamos ver se algum dia ela anda. Outro ponto importante. O Poder Legislativo tem sido refratário a algumas posições intensas dos órgãos de justiça contra o poder político. Mas o problema é que a sociedade tem uma dificuldade muito grande de enxergar a importância da política e do poder político. Então fica difícil, porque toda vez, por exemplo, que o judiciário fala precisamos olhar para o poder do Ministério Público e conter essa liberdade de causas deles que é infinita e é danosa sim. É danosa sim. Mas na hora que o Ministério Público está indo para cima deles, aí fica parecendo que eles estão se defendendo e não tentando ajustar. É o que aconteceu há poucos dias atrás, ou alguns dias atrás, enfim, quando se tentou, à luz da prisão de Daniel Silveira, se votar o que se chamou
E olha o nome, PEC da impunidade. O apelido já é ruim. Mas essa PEC está dizendo, cara, será que é razoável que um ministro do STF bote um deputado na cadeia? Não faz sentido. E eu concordo, não faz sentido. O pleno tem que dizer, porque se dizima a carreira política de uma pessoa que pode ser trágica, mas também pode ser boa, à luz de um discurso e de uma narrativa por parte de uma pessoa que você sabe que tem posicionamento político, porque os 11 ministros do Supremo têm posicionamento político. Se a gente interpretar o Supremo como uma corte política, a gente vai ter que enfrentar essas manobras e essas reformas que você observou, aceitando isso com naturalidade e esperando que eles aceitem também. Eles vão ter dificuldade de aceitar, mas eles vão precisar aceitar. Aceita que dói menos, Piotr. E o caso do Daniel ainda está dentro de um processo em que o Supremo se julga a fonte acusadora, julgadora e, por vezes, vítima, dentro da mesma estrutura, o que afronta a Constituição que ele diz guardar. Humberto, uma última pergunta. Nós estamos, obviamente, no meio ainda de uma pandemia, aliás, a gente estava no meio, agora parece que recrudesceu, enfim. Nós temos um jogo político gigantesco. Você sabe que eu escrevi uma coluna que já foi editada, inclusive, já foi publicada, que no começo da semana, na segunda-feira de manhã, tá? Eu ia falar que o Supremo Tribunal Federal, já que ele se arbitrou, já que ele se deu o direito de ser o juiz de quem tem razão, quem deve fazer o que na pandemia, se governadores, se prefeitos ou presidente da República, visto que eles não chegaram num acordo, os governadores, o presidente da República e os prefeitos, nós estamos tendo divergência até agora, deveria, isso foi em abril do ano passado, hein, deveria voltar agora para arbitrar de novo. E o juiz, no segundo tempo, foi embora. Eu iria falar disso tudo, mas a decisão do Fachin mudou a pauta do país, jogou a pandemia no segundo plano e tudo mais. Mas o fato é que a gente está convivendo com tudo isso. Você acha que a gente melhora a situação a partir desse caos ainda maior que foi criado? Ou tudo pode ter ido por água abaixo, os esforços que foram feitos até o momento não são suficientes para minimizar? Porque eu tenho um desejo nesse país, e essa é uma tese minha, me permita aqui colocá-la a você e fique à vontade também para analisá-la, que nós chegamos a um ponto nesse país que a gente não aguenta mais dar errado. Eu vejo um sentimento popular de querer dar certo. Os brasileiros não aguentam mais ter que explicar para o estrangeiro, por que vocês são assim, por que vocês... Obviamente nas coisas ruins, né? E esse movimento tinha ganhado força, seja com as manifestações de 2013, seja com a recuperação econômica ainda lenta, mas enfim, alguma recuperação econômica saindo da recessão lá de 2014, 15 e 16. Mas aí veio a pandemia e tudo ficou mais complicado, a gente tem julgamentos, eu tenho parte da população que não acredita em nada do que o presidente diz e tenho parte da população que não confia em nada do que os governadores fazem. Bom, é surreal, porque a gente tem hoje uma crise de confiança do público na coisa pública, o que tira qualquer dos instrumentos que nós conhecemos para que sejam usados em situações de gravidade como essa a qual estamos passando. Como é que você imagina o nosso futuro próximo? Eu acho que eu vou errar a letra, tá? E eu vou apelar para o cancioneiro bem popular. Mas tem uma música sertaneja do Bruno e Marrone que diz assim: apaziguar sem ninguém para apaziguar, choro eu, chora você. Sim. Governadores e prefeitos choram. Governadores e prefeitos e presidente choram em intensidades diferentes, de lados diferentes, porque não tem ninguém para apaziguar. Olha que coisa interessante, Piotr. Você está dizendo que você ia escrever. Escreveu, né? Mas Escrevi, estava pronta quase a coluna. Gostaria de ver esse debate avançar em março de 2021 sobre uma coisa que começou a ser decidida ou debatida em abril de 2020. Porque nós estamos num momento emergencial. Imagina se a gente estivesse num instante normal. Sim. Eu escrevi algo no meu LinkedIn, de forma muito... um ensaiozinho para brincar, uma brincadeira, alguns vão dizer que de mau gosto, eu não achei de mau gosto, achei bem provocativo, chamando o STF de VAR. Com uma diferença. Ele para o jogo, ele manda voltar ou ele pode alterar, só que no instante que ele quiser. Aí as pessoas vão perguntar, sim, só que eu vou completar. Até mesmo durante o jogo, um ano depois. Ou até mesmo com
a sensação de que o jogo tinha terminado. Você já imaginou isso? Você já imaginou, Piotr, o que aconteceria se o VAR valesse para a Copa de 66? A Inglaterra não seria campeã. Como é que eu volto? Não. Né? Como é que eu volto? Então é isso. A sensação do STF no Brasil, que o STF nos dá hoje, numa linguagem muito popular, aproveitando a música sertaneja da qual eu me servi, né, o STF é um VAR da política, sem prazo nem hora para mandar parar o jogo e voltar o lance. E se ele for este agente a todo instante, a todo momento, a credibilidade da justiça vai a 0. 2, a sensação de que não existe justiça será real. Só que esses caras se julgam tão acima de tudo que eles acham que eles carregam consigo verdades que resolvem. Falta a sensibilidade social sobre a qual você nos falava, né? Falta uma capacidade extraordinária de dizer: o nosso papel aqui é apaziguar. E sem ninguém para apaziguar, choro eu, chora você, cara. Humberto Dantas, brigadíssimo pela gentileza da entrevista, até pelo fato de que fomos buscar, e você obviamente abrilhantou isso de maneira única, as razões dos problemas, porque não raro a gente discute as consequências, mas as consequências são parte de uma origem que, se não for discutida, virão novas consequências, maiores ou menores, mas o problema não é resolvido, né? Discute-se muito. Nós temos vivido, sabe, Humberto, eu tenho percebido, a gente fica procurando analgésico para dor, e o que vai resolver o problema é o antibiótico. Tem que ir na causa da doença. A dor é só uma manifestação do corpo, como dizem os médicos, é um aviso de algum problema maior, né? E a gente fica discutindo só a consequência, a gente não discute a origem do problema. Obrigadíssimo pela gentileza, viu, Humberto? Foi ótima conversa. Agradeço por demais. Eu que agradeço e desculpe ter levado o nível das citações para uma canção, mas por vezes eu acho que elas ajudam a gente a ilustrar o nosso cenário. Parabéns aí pela iniciativa de discutir o Brasil, absolutamente fundamental. E, Piotr, a gente precisa do antibiótico, a gente está dando analgésico, e eu aqui sou só o termômetro, né? Eu só estou dizendo que está com febre, mas se não tratar, cara, vai dar problema, não vai ser pequeno. Humberto Dantas, cientista político, professor, gestor de educação do Centro de Liderança Pública, esteve conosco aqui no Pensando Brasil. Dantas, obrigado uma vez mais, viu? Até mais.